E aí, bora mergulhar numa ideia que parece simples, mas é super poderosa? A gente vai provar aqui com números de verdade de abril de 2026 que sim, é totalmente possível ligar uma maquininha de renda passiva começando com apenas R$ 100. E ó, isso aqui não é papo de coach não, é matemática, pura e simples. Sabe aquela ideia que todo mundo tem na cabeça? De que para sonhar com liberdade financeira, sei lá, precisa ganhar na loteria, receber uma herança ou juntar uma grana preta para só depois começar a pensar em viver de renda? Mas será que o jogo é esse mesmo? Pois é, mas olha só essa frase. Ela meio que vira o jogo. Ela mostra uma realidade bem diferente. Enquanto muita gente fica esperando o momento perfeito, o dinheiro perfeito, tem gente começando agora, com o que tem, e já está construindo o futuro. E é exatamente esse o caminho que a gente vai desvendar hoje. Beleza, então o nosso roteiro de hoje vai ser esse aqui. Primeiro a gente quebra esse mito dos R$ 100. Depois, exploramos um caminho seguro para começar e um outro que é uma verdadeira máquina de renda. Aí a gente junta tudo numa estratégia bem inteligente e no final revela qual é o primeiro investimento de verdade, o mais importante de todos. Então, para começar, vamos colocar os pingos nos is, alinhar as expectativas e entender qual é o objetivo final de tudo isso. Afinal, o que de fato significa viver de renda? A ideia é bem simples, na verdade. É aquele ponto mágico em que o seu dinheiro se torna o seu melhor funcionário. É ele que rala por você 24 horas por dia, 7 dias por semana, gerando mais dinheiro, o suficiente para pagar o seu custo de vida. A meta é essa. Tá, mas como é que isso acontece na prática? Bom, existem mecanismos bem reais e acessíveis para isso. Basicamente, ou a pessoa empresta dinheiro para uma instituição gigante e segura, como o governo, e recebe juros por isso, ou ela se torna dona de um pedacinho de um shopping, de um galpão logístico e recebe uma fatia do aluguel. Bora pro nosso primeiro caminho prático, então. E esse aqui, a gente tem que pensar nele como o alicerce de uma casa, sabe? Tem que ser a parte mais forte, mais sólida e, principalmente, mais segura de toda a estrutura financeira. E o nome dele é Tesouro Selic. Olha, em termos de segurança, não tem pra ninguém. É o investimento mais seguro que existe no Brasil, ponto final. Por quê? Porque quem está pegando dinheiro emprestado é o próprio governo. Não existe devedor mais seguro no país. E o retorno? Bom, é aí que a coisa fica interessante de verdade. Dá uma olhada nessa taxa, 14,75% ao ano. Isso significa que o dinheiro não fica só seguro, guardadinho. Ele cresce, e cresce de forma bem consistente. E aqui está o pulo do gato, a verdadeira mágica do negócio. Não se trata de chegar com uma fortuna de uma vez só. O verdadeiro poder está no hábito, na disciplina de investir um pouquinho todo mês. É a consistência que transforma valores pequenos em algo realmente grande lá na frente. E olha só o que isso significa na prática, com números. Com só R$ 100 por mês, em um ano já são quase R$ 1.300. Em 5 anos, o valor já pula para quase 10 mil. E em 10 anos, passa de R$ 25 mil. Isso são os juros compostos trabalhando junto com a disciplina. Beleza, base segura construída. Agora, vamos para a parte que eu acho muita gente estava esperando, o segundo caminho. Aqui, o foco não é só acumular, é, de fato, criar um fluxo de dinheiro que pinga na conta todo santo mês. Apresento a vocês os fundos de investimento imobiliário, ou, para os íntimos, FIIs. Pensa assim, é um jeito de investir em imóveis gigantes, super profissionais e o melhor, receber um pedacinho do aluguel desses imóveis todo mês. E essa graninha cai na conta já livre de imposto de renda. A analogia é esta mesma, não tem erro. Comprar uma cota de um FI é como se a pessoa pudesse comprar um tijolinho de um grande shopping center. Ela não tem a dor de cabeça de administrar um imóvel, mas recebe a parte dela no lucro todo mês direitinho. E aí vem a melhor parte, que quebra aquele mito de que precisa de muita grana. Não precisa. Tem cota de fundo imobiliário excelente por menos de R$ 10. Então, com aqueles mesmos R$ 100, já dá para comprar mais de 10 cotas de alguns dos fundos mais conhecidos do Brasil. A porta de entrada é muito, mas muito baixa. E é aqui que o efeito bola de neve começa a entrar em ação. É lindo de ver, porque a pessoa recebe aquele aluguel, aqueles dividendos. Em vez de gastar, ela pega essa grana e compra mais cotas. E no mês seguinte, ela recebe um aluguel um pouquinho maior, que vai permitir comprar ainda mais cotas. A bola de neve começa a rolar. E olha o que essa simulação mostra.
Com R$ 100 por mês, em 10 anos, é possível construir uma renda passiva mensal de mais de R$ 230. Pode não pagar todas as contas ainda, claro, mas é uma máquina de dinheiro real, construída do zero, e que a partir daí só tende a crescer cada vez mais. Ah, mas sempre tem aquela dúvida. E a bolsa? O preço da cota não fica subindo e descendo? Sim, fica. Mas aqui é crucial entender uma coisa. Uma coisa é o preço da cota, o valor do tijolo, que pode variar. Outra coisa, bem diferente, é o aluguel, o dividendo. Esse costuma ser bem mais estável, porque os inquilinos continuam pagando aluguel todo mês. O foco aqui é no fluxo de caixa. Ok, então a gente viu o caminho da segurança, o Tesouro Selic, e viu o caminho de gerar uma graninha todo mês, os FIIs. Agora, como é que uma pessoa iniciante junta tudo isso de um jeito inteligente para ter o melhor dos dois mundos? O plano é simples e direto, quase uma receita de bolo em 3 passos. Passo 1, construir a base, montar a reserva de emergência, aquele colchão de segurança, no Tesouro Selic. Passo 2, base pronta? Agora sim, é hora de ligar a máquina de renda e direcionar os aportes mensais para alguns FIIs. E o passo 3, lá na frente, é expandir os horizontes, diversificar ainda mais. É um processo, uma jornada. Bom, a gente está chegando no final da nossa análise e agora o papo muda um pouco de figura. A gente vai falar sobre o investimento mais crucial de todos. E um spoiler, ele não se mede em reais. E essa frase aqui, nossa, ela resume tudo de um jeito perfeito. O maior risco de todos não é começar com pouco dinheiro. O risco de verdade é a paralisia. É ficar esperando, planejando e nunca dar o primeiro passo. O custo de não fazer nada é infinitamente maior do que qualquer risco do mercado. Então, no fim das contas, o ponto central é esse. O que realmente dá o start na jornada não são os R$ 100, é o ato de decidir começar. É a virada de chave na cabeça, de passar de uma mentalidade de consumidor para uma mentalidade de investidor. Essa decisão, esse é o verdadeiro capital inicial. E para fechar, fica essa provocação para a gente pensar junto. Pegar R$ 100 e mudar de uma conta para outra é só uma transação. Mas a decisão de transformar esses mesmos R$ 100 num ativo que vai trabalhar para você, o que isso muda de verdade? Muda tudo. Muda a perspectiva, muda os hábitos e, no longo prazo, muda uma vida inteira.